Bom, para variar, acabei de perder uma parte de vídeo, né? Porque o microfone simplesmente deixou de funcionar. A porcaria que eu tive, pelo menos agora não sei de novo se é o hardware, se é o software, firmware, sei lá que diabos. Mas a verdade é que ele parou de funcionar e eu estou gravando agora com... Olha o barulho divertido que faz. O microfone da tela do notebook fica do lado da câmera. Ou seja, além de ficar longe, além de não ter configurações, né, extra, supressão de ruído, não sei o que, pelo menos na Realtek aqui não aparece, ele ainda tem um ruído constante, uma porcaria. Enfim, é isso aí. O pobre tem que tomar na cabeça. Toma na cabeça, pobre. E aí eu falei um monte de abobrinha, né? Tipo, reclamando do preço do chocolate 100% cacau em pó, reclamando bastante. E falando porque eu tava com bigode. Então, só vou resumir. Não é uma homenagem ao Nestor Mackey, embora esteja relacionado ao assunto. Porque eu vou tirar uma foto para botar do lado da foto do meu pai com o meu filho, né? A última, aliás, são pouquíssimas. Então eu vou pra praia amanhã tirar essa foto e aí eu tenho que ficar com o bigode, porque eu usar o bigode pra ficar parecido, embora eu tenha mais cabelo que ele. Então, o assunto, né? Vamos direto ao assunto aqui. Vou dar uma pesquisa, porque estamos aqui na velha Wikipédia, sem preconceito à Wikipédia, certo? É como se você tivesse uma enciclopédia na sua casa, um pouco menos confiável, porque você tem que confirmar as fontes. Às vezes vem alguém aqui e escreve besteira, os moderadores deixam passar. Quando os próprios moderadores não são bestas, como eu já citei em outros vídeos. Então o que eu estou procurando é Dmitry Volkovanov. É isso aí. Nós vamos para 95, achei que ele tinha durado um pouquinho mais. Vamos aí a inglês, né? Sempre, costuma ser sempre mais completo. Então é o seguinte, por que tá esse carinha na tela aí? Porque eu tô lendo o livro dele, né? Essa é a verdade. Eu vi algumas coisas, eu tava fazendo umas pesquisas, acabei vendo algumas coisas. E esse cara é o seguinte, ele é um historiador, né? E, olha, Dmitry Antonovich Volkovanov was a Soviet and Russian historian and Colonel General, was head of the Soviet Military Psychological Warfare Department. Psychological Warfare, o que será que um cara desse faz? After researching secret Soviet archives, both before and after the dissolution of the Union, he published a biography of Joseph Stalin and Vladimir Lenin, among others such as Leon Trotsky. Então, eu acabei achando ele numa pesquisa, e aí surgiu uma matéria acho que eu falei no outro vídeo, do Jornal de Los Angeles, né? Tá na internet, Los Angeles, esqueci o nome do jornal. E aí esse cara tava aparecendo, era uma matéria de 80 e pouco, assim, ele ainda tava na União Soviética, né? A União Soviética ainda existia, mas já tava, acho que na Glasnost, Perestroika, já tudo aí, um pouquinho antes do fim ali. Não tinha caído ainda o muro de Berlim, faltava acho que um ano para cair o muro de Berlim, né? E aí a matéria falava sobre ele abordando Trotsky, né? E eu fiquei interessado, porque assim, eu já citei aqui que eu li um livro sobre o Che Guevara, né? E foi um jornalista estadunidense. Então foi bem próximo do neutro, dentro da neutralidade possível para seres humanos, porque você via que o cara recriminava comportamentos do Che o tempo todo, mas
mas ele pegava mais leve que esse cara aí. Então, explicando esse cara aí, o Dmitri, ele era um stalinista, marxista-leninista. De novo, marxista-leninista aqui fica bem claro que são stalinistas, né? Quem ficou com o nome marxista-leninista é quem ficou no comando da União Soviética, tá? Então, por isso que eu fico questionando o termo marxista-leninista, porque tem coisas que vêm depois do Lenin que são jogadas aí no marxismo-leninismo e não dá para falar que é leninismo, né? E esse livro dele fica muito claro, tá? Qual o livro que eu estou falando? É o terceiro livro aí, chama Trotsky, The Eternal Revolutionary. Em russo, não sei como é que é, eu peguei a tradução para o inglês, né? Peguei um livro em inglês. E eu fiquei interessado justamente por isso, fui atrás, porque é uma biografia crítica, bem crítica. Esse cara aí, supostamente stalinista, marxista-leninista, ele acaba se convertendo, a gente vai ver aqui, enfim, é mais sobre a biografia dele aqui do que o livro. Por quê? Porque eu pretendo fazer um resumo do livro, só que vai ser bem complicado, né? Não é um livro pequeno, não é um livro gigante, igual a História da Revolução Russa de Trotsky, que eu estou para fazer e não faço, né? Porque ele é gigante, mas é um livro grande, eu estou na metade dele. Não é um livro gigante. Mas, por exemplo, ele deve ter no mínimo o dobro ou o triplo do Between Red and White, né? O livro que eu fiz o resumo ali, e já ficou gigante o vídeo daquele livro. Então eu tenho que bolar estratégias para enxugar muito o resumo do livro, ainda não deu. E eu não terminei ainda, né? Mas como o livro é muito interessante, eu já estou adiantando isso aqui porque tem algumas reflexões para fazer também, né? Então vamos lá, esse cara aqui é o seguinte, o pai dele morreu num gulag praticamente, né? Aí já diz, como é que o cara é stalinista e marxista-leninista se o pai dele morreu num gulag? Não tem opção, não tem opção. Então na União Soviética, ou ele entra para o partido e para o sistema, ou não tem muitas opções ali para ele, tá? Aí já começa, tá sendo crítico do comunismo, Lucas, tá sendo crítico, seguindo o que eu tô lendo, tá? Então, assim, o cara é um historiador, não sei se tem formação, tá bom, em história, mas ele é declarado como historiador, ele mesmo, acho que fala isso. O livro dele, até onde eu li, é um livro bem sério, ele é bem pior do que o Anderson na biografia do Che, porque ele tenta se segurar o John Anderson, né? Fala, o Che aqui, ele não, ele mete bala, esse cara aqui, militar, né? O cara desce a lenha mesmo, só que é um livro bem sério, bem sério. E por que eu queria ler uma crítica assim? Era exatamente o que eu queria ler, porque não é uma coisa maluca, tipo revista Veja ou um Olavo de Carvalho, tá? Fazendo um resumo de marxistas, não. Esse cara aqui é mais pé no chão. E aí dá pra você, é mais fácil você tirar suas próprias conclusões, tá? Do que lendo um bagulho do Olavo de Carvalho ou um bagulho de alguém que adora o Trotsky, né? Fica complicado. Ou um bagulho do próprio Trotsky. É até mais fácil você tirar as próprias conclusões do que alguém que bajula o Trotsky, né? Mas enfim, e aí vamos a esse cara aqui. Bom, é meio básico, né? O principal desse livro, ele confirma tudo que os trotskistas, quase tudo, não, né? Mas tudo que os trotskistas dizem sobre Stalin, quase tudo é confirmado, quase tudo. Então, para quem estudou de verdade, não é nenhuma surpresa, mas a maioria das pessoas não estudou tudo isso, né? Eu, inclusive. Não dá, é difícil, não tem, às vezes a pessoa não tem a versão traduzida. Hoje em dia, com a internet, que a gente tem um acesso maior aos livros, né? Então é muito difícil, né? Imagina. E aí você depende de ficar vendo videozinho no YouTube. O YouTube é muito limitado ainda, mas é muito limitado mesmo, tá? E a gente vai achar panfleto para tudo quanto é lado no YouTube. Livros ainda são e ainda devem ser por muito tempo a melhor fonte de informação. Então vamos lá, ó. No óbvio, né? Através de sua pesquisa nos arquivos restritos da União Soviética, do Comitê Central do Soviético,
o Volkogonov descobriu fatos que contradiziam isso aqui, acho que nem ele falaria, porque é tão óbvio, né? Mas enfim, contradiziam a versão oficial soviética e o culto de personalidade que foi construído ao redor de Lenin e Stalin. Alguém vai negar isso? Não tem como negar, tá? O Lenin mumificado é um negócio, tá? Você pode discordar, concordar, mas negar não dá. Aí Volkogonov publicou livros que contribuíram para, isso é importante, para os liberais russos, né? O pensamento liberal russo que emergiu durante a Glasnost, no fim dos anos 80 e na era pós-soviética de 90. Então tem toda uma onda, né, liberal na Rússia nessa época, e tanto que um dos principais autores que faz uma biografia do Trotsky, que eu acho que é um autor francês, até que o Clóvis Carvalho vive promovendo o curso que ele faz sobre esse autor aí, tá? E esse autor critica esse livro daqui, falando justamente isso, que ele está na onda pós-soviética. Mas enfim, eu prefiro ler esse livro do que o livro do autor francês lá, Pierre Bourdieu, alguma coisa assim. Talvez no futuro eu leia. Eu prefiro, porque dá para tirar ideias melhores. Você tenta filtrar o viés do autor e tal, e aí você dá uma filtrada melhor, porque ele vai focar em coisas que os outros não vão focar, né? Vão falar, isso aqui é besteira, isso aqui é tipo uma antipropaganda. Ele vai mostrar contradições, é importante. Aí tá lá, né? O Volkogonov nasceu em 22 de março de 28 em Chita, na Sibéria Oriental. Ele era o filho de um fazendeiro coletivo, gerente de fazenda coletiva, acho que é isso, coisas que não existem, né, no Brasil, só na União Soviética, e uma professora. Em 37, quando ele tinha 8 anos, o pai do Volkogonov foi preso e fuzilado durante um dos purges do Stalin, por ter em sua posse um panfleto de Bukharin que tinha perdido as graças de Stalin e tinha sido preso naquele ano. Isso aí foi algo que o Volkogonov só descobriu anos depois, fazendo sua própria pesquisa nos arquivos em Moscou. A mãe dele foi enviada a um campo de trabalho forçado, onde ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial. A família foi exilada para Krasnoyarsk, na Sibéria Ocidental. O Volkogonov fez piada que ele já estava no Oriente Extremo e Stalin não tinha o hábito de mandar seus prisioneiros para Havaí, então eles foram enviados para a Sibéria do Oeste. Volkogonov entrou na idade militar, né, em 45, era um órfão, estudou na Academia Militar e Política do Lenin em 61, foi transferido para o Departamento de Propaganda Soviética em 70. Interessante, eu não tinha lido nada disso, tá? Em 50 tal, dissonância cognitiva. Enfim, daqui a gente já sabe onde vai parar, né? Então ele virou um militar. Ele já sabia que o pai dele tinha sido morto num expurgo, né, do Stalin.
por um motivo fantástico. Isso aqui não é mentira não, tá, gente? Não é mentira não. Ela não vem com... O problema é quando eu tento negar o bagulho mais não dá, né? Você quer defender o Stalin, cara, vá por outro caminho, vá sem mentir, tá? Sem mentir. Vem falar de política real, né? Vai na linha ali, Jones Manuel. E eu não tô dizendo que o Jones não mente, tá? Porque eu não conheço o suficiente do Jones pra dizer, mas não minta. Isso aqui já fica claro já que não é nem só do Stalin. O Stalin só pegou e amplificou a níveis absurdos, tá? Essa política de repressão absurda. Então, para vocês terem uma ideia, o Bukharin já tinha ido pro beleléu. Como eu disse em outros vídeos, não é segredo nenhum, o Stalin perseguiu todos os revolucionários da velha guarda, tá? Todo mundo foi preso, se matou, foi morto, assassinado, né? O Trotsky é um deles. E aí esse Volkov, ele escreve um livro de história, né? E aí, conforme vai abrindo o regime soviético, ele escreve nessa ordem aqui. Primeiro um livro do Stalin, porque o Stalin já tinha sido condenado publicamente, acho que pelo Khrushchev, né? Os stalinistas odeiam o Khrushchev. Então, o Stalin já tinha sido exposto publicamente, né, das merdas que ele fazia. Foi mais fácil para ele primeiro fazer a biografia do Stalin. Não li ainda. Não sei se vou ler. Aí ele foi para a biografia do Lenin. E aí exigiu demorou. Porque ele falou que ainda era muito forte o leninismo. E era difícil ele fazer a biografia do jeito que ele queria, né? Não li também, tá? Embora eu baixei sem querer esse livro. Eu baixei o do Trotsky. Estava escrito que era Trotsky, mas quando eu abri, tinha o Lenin na capa. Falei, tem erro aí, até achar outro do Trotsky de verdade, demorou um tempo. Então eu tô com os dois, do Lenin e do Trotsky. Eu quis ler o do Trotsky primeiro porque era a minha intenção. E aí por último ele escreveu do Lenin. Pelo que entendi, ele desceu além, todo mundo, claro. Ele é um cara, a gente pode ver aqui, ele se converteu ao cristianismo, né? E aí ele escreve o do Trotsky. E o título do livro do Trotsky deixa bem claro qual que é a crítica dele, né? Que ele trata o Trotsky como um fanático, Ele coloca todos os atributos, ele faz elogios, né? Ele não é um cara, como eu disse, ele não é um maluco, né? Só quer bater, espancar, não. Ele coloca todos os elogios que ele acha cabíveis, né? Da personalidade. Você tem que pensar assim, é uma pessoa com os valores dela lendo uma outra pessoa, e além de uma tentativa de expor tudo que parece importante para ele, ele faz julgamentos, né, em cada atributo daquela pessoa, em cada ação. Assim como eu, assim como você. Então eu vou julgando ele, julgando o Trotsky ao mesmo tempo e todo mundo, né? Normal. É o que os seres humanos fazem. E aí, o revolucionário eterno tem muito a ver com a teoria, né, da revolução permanente, que, pelo nome, ela pode enganar, né? Em alguns pontos eu achei que ele estava se enganando ali, porque, cara, não é possível, o cara é russo, mas tudo bem, ele está nisso, talvez esteja se enganando mesmo, mas não, ele só deu ênfase numa parte da tese, depois deu ênfase na outra, porque o principal eu já falei em outros vídeos, o principal da revolução permanente era justificar que a sociedade russa, ela ia continuar a revolução ia ser permanente, porque ela não ia parar na revolução burguesa, né? Que na prática foi a revolução de fevereiro de 17, que ela ia avançar para a revolução até a ditadura do proletariado. Então era uma tese que já era contrária principalmente aos sociais-democratas, né? Não, na verdade eles tinham todos esse nome, o partido antes de rachar em bolchevique e menchevique era sociais-democratas. Mas é praticamente um rompimento com a Segunda Internacional, que era praticamente só sociais-democratas, Kautsky e demais, né? Então essa é o principal, mas como a
tese da revolução permanente, ela está ligada, e aí ele entra no cerne dessa tese, como ela foi criada. É interessante esse livro, eu preciso fazer o resumo, mas enfim, como ela caminha junto com o internacionalismo, certo? Ele continua, a tese continua, então é um marxismo amplificado para a época e para a posição russa, a gente poderia chamar de revisionismo, talvez, tá? Se quiser ser extremo. Qualquer coisa poderia ser chamada de revisionismo, que não bate exatamente, né? Mas se for comparar que é algo que o Marx não aborda muito especificamente, então o revisionismo estaria mais para a linha do Kautsky do que para a linha de Trotsky e Lenin, tá? E Lenin. Como eu disse em vários vídeos, o Lenin caminha junto com Trotsky depois da Revolução de Fevereiro. Fica bem óbvio, não é mentira do Trotsky, embora o Trotsky, como eu disse, o Trotsky e Stalin tentam puxar o Lenin pro lado dele e falar: olha, esse Deus aqui, eu sou o alto sacerdote dele, vão nessa linha. No caso do Trotsky é verdade, no caso do Stalin, como eu disse, ele ficava na miúda, então. Ele tinha posições divergentes direto, tomava um puxão de orelha e ia junto ali, tá? Esse livro deixa claríssimo, tá? Claríssimo, é claríssimo. E aí você vai falar: esse cara é trotskista? Não, o cara é um liberal, tá? Ele se considera um social-democrata. De cara você percebe no livro que ele gostaria que os mencheviques tivessem ficado no poder. Dá pra notar isso, tá? Ele acha que a revolução devia ter parado antes de fevereiro e virado uma democracia liberal. É isso que ele acha. Aí o tempo todo, se você tem uma visão mais marxista, mais ou leninista, stalinista, ou até trotskista, você vai discordar dele, né? Porque assim, você fica pensando o tempo todo: mas e aí? E o resto? E o pessoal passando fome no Brasil? E toda a merda nos Estados Unidos agora? E aí? Não tá morrendo gente também por causa justamente que o capitalismo continua com o imperialismo? E aí, ia resolver isso daí, você tem certeza? É uma discussão complexa, tá? Eu acho que ele é simplista porque não era nenhum motivo principal dele, né? Ele colocar a visão dele. Ele coloca. E aí, se ele quisesse realmente justificar a ideia dele na crítica, ele teria que desenvolver as próprias ideias e o livro deixaria de ser uma biografia. Então é por isso que não tem. Seria interessante uma discussão teórica com ele, talvez ele faça isso em outros livros. Mas claramente você vai lendo, você vai falando: tá, cara, horrível e tal, mas e aí? Qual seria o outro resultado? Não dá pra saber, né? Pelos exemplos que a gente tem no mundo, seria melhor? Não dá pra saber também. Então eu vou avançar aqui, só pra gente dar uma olhada no finzinho, só pra concluir o que eu tava falando aqui. Ele foi conselheiro do Yeltsin, que não é uma boa coisa, né? O Yeltsin é um dos caras mais canalhas que tem aí na Rússia. O Gorbachev ainda vai, Khrushchev e tal, mas Yeltsin, cara, o Yeltsin é um mercenário de marca maior. Aí vem a biografia do Lenin e a crítica ao leninismo, a recepção. E aí o último foi do Trotsky, né? Olha aí a recepção. Olha lá, proclama que o marxismo é mal e a revolução é errada, né? O Daniel Singer vai falar. O Pierre Brouet, né, era esse aí que eu queria ver, também disputou pontos históricos feitos por historiadores modernos como Rokogonov, que argumenta falsamente equalizou leninismo, stalinismo e trotskismo para a presente continuidade ideológica. Olha, pelo livro que eu tô lendo, ele não deixa igual os três, tá? Nesse livro, mas ele tenta, e ele sabe que ele não consegue deixar igual, e ele tenta, ele foca nos pontos que são parecidos.
mas ele sabe que não é igual, né? E ele deixa pro leitor desenvolver, ele claramente deixa, tá? Como eu disse, não é um livro sobre ele tenta deixar dúvida ali na sua cabeça, né? Essa é a ideia. Eu acho importante. Bom, é onde eu queria chegar aqui, só para ter uma ideia. Quando as pessoas estão perto da morte, a gente tem uma ideia melhor, né, das pessoas, né, do que motivou elas e tal. Então ele teve câncer do colo, né, e do fígado, né. Fala das tretas dele, é claro que ele teve muita treta, ainda tinha muito leninista na Rússia, né? Ainda deve ter até hoje. E um leninismo também distorcido pelo Stalin, né? Ó, ele morreu de câncer em 95, com 67. Olha pra quem a família doou os papéis para os Estados Unidos. É triste, né, cara? O Volkov é famoso pela sua trilogia de líderes, que, olha os nomes, né? Lenin, uma nova biografia. Então, por que nova? Porque Lenin era endeusado, né? Nas palavras vulgares, né? Endeusado. Leon Trotsky, o eterno revolucionário, como eu disse, ele tenta colar ali, que ele é um fanático, né? Dá para reconhecer que ele não abomina o Trotsky totalmente, mas ele direto pensa, o cara era fanático, ele era perigoso, fica claro isso daí. Ele tem princípios e tal, mas ele era perigoso por atropelar alguns conceitos humanísticos e tal, você nota que essa é a abordagem dele. E Joseph Stalin, Triumph in Tragedy, eu não sei o que ele quer dizer com isso, porque eu não li, e eu imagino que ele seja um crítico bem mais severo do Stalin do que dos outros dois, eu imagino, tá? Afinal, é o cara que matou o pai dele, né? E ele terminou um pouquinho antes da morte dele, a autópsia de um império, os 7 líderes que construíram o regime soviético. Olha, os 7 líderes, eu acho que ele não deixou fora Lenin e Trotsky, tá? Mas é interessante, porque nesse livro eu estou bem no trecho em que ele aborda o Círculo dos 7. E está documentado e tal. O que ocorreu ali? Quando Lenin morreu, o Trotsky ficou doente por um tempo bem próximo ali, e ele ficou meio que afastado, escrevendo algumas coisas, inclusive uma biografia do Lenin e tal. E aí ele começou a tomar facada pelas costas, uma atrás da outra. E era desses caras, eu acho que ele não está falando disso aqui, mas coincidentemente eram 7. Era o Círculo dos 7 lá, que o Trotsky chama, e que ele mesmo coloca no livro que os principais eram o Kamenev, o Stalin e o Bukharin. Não, eu não lembro. Eram 3 os principais. E os caras faziam reunião apartada e começaram a destruir o Trotsky de todos os jeitos. Começaram a rever biografia. Então eles começaram o revisionismo histórico do stalinismo. E ele existe, tá? Não dá pra negar isso. Não dá pra negar, cara. Não dá. E eu vi um vídeo, o último vídeo do João Carvalho, antes dele encerrar o canal dele agora recentemente, ou foi numa entrevista, ele falando que sobre a discussão do Gustavo Machado, né, biografia, até citei, e ele cita uma avaliação de cientistas de Yale sobre documentos, falando que uma parte da falsificação, ou toda a falsificação não era real, não sei o que. Eu procurei isso, não achei, tá? Enfim, o problema do viés de confirmação é esse, né? Você vai atrás, viés de confirmação. Enfim, não cola, tá? Você quer defender o Stalin, você tem que ser muito mais pragmático, você tem que focar na política. Como biografia pessoal, o cara realmente não era, assim, nenhum dos 3 eram fantásticos, tá? Na minha opinião ali, olha, o Stalin de longe era o pior, era ruim, o cara era ruim.
Lenin não era grande coisa moralmente falando, não. E moralmente falando, eu acho que o Trotsky era menos ruinzinho que os dois, mas não era boa coisa não, tá? Como o cara tenta colar nele esse negócio fanático, tem certa razão, tá? Por isso que eu tô com o bigode do Máquina. Não, já falei que não, mas um dos pontos-chave daquele livro que eu achei, nossa, isso aqui os caras cagaram, hein? É quando tá rolando a guerra civil, e tudo bem, a boa parte da desculpa, né, do Trotsky, principalmente você vai ler em artigos depois, posteriores, né, e ele vai citando alguns, eu acho que eu vou chegar em mais coisa no livro que ele vai citar. Boa parte do comportamento do Trotsky tá ligado à guerra civil, né. Acho que até um vídeo que eu fiz em que ele fala que o stalinismo estava pegando coisas que foram usadas na guerra civil e transformando em políticas oficiais. Acho que eu fiz um vídeo aí sobre uma carta do Trotsky, né, em que ele está falando isso. Então, pro Trotsky a gente consegue passar certo pano nas coisas aí, mas nesse eu não passo pano não, porque eu vou falar daqui a pouco. E pro Lenin não dá, porque o Lenin morreu. Então não dá para saber se o Lenin estava agindo na guerra civil de um jeito e isso seria revertido ali para frente, né? Ele morreu logo depois da guerra civil, né? Então a guerra civil acaba ali em 21, ele já estava doente, que ele tomou os pipocos lá e morre em 23 ali, né? E o Trotsky, ele muda ali de posição no partido, começa a fazer outras coisas e aí começa a tomar backstab e tipo, ele não apita muito mais na política interna não. E aí ele é chutado em 29, eu acho, chutado da União Soviética. E aí por isso que dá pra passar um paninho. Então pro Lenin não dá pra saber se passaria o pano ou não, porque ele morreu. Pro Trotsky a gente consegue passar um paninho, e pro Stalin não dá pra passar pano nenhum, cara. É muito autocrático, não tem como. E qual que é o ponto que eu passo um paninho aí? Nesse ponto eu não passo paninho nenhum até agora, né? Que eu li. É justamente o Máquina. Eu não li o suficiente sobre Máquina, não sei o que está acontecendo exatamente, mas o trecho do livro que eu peguei, o autor coloca lá, né? O Máquina manda uma carta para o Trotsky, eles estavam em negociação de paz, que o Máquina estava falando, eu não vou avançar para o fronte polonês por esse motivo. O autor não vai a fundo, tá? Isso pode ser interessante para a gente estudar esse trecho da história. Ou seja, o Máquina e o exército anarquista maquinista, não sei se em português fica assim, ele eram aliados dos bolcheviques. Eu acho que quando escreveu essa carta, eu não sei se os SRs de esquerda, né? SR, a gente tinha 3 partidos principais: menchevique, bolchevique e SR, que eram os sociais revolucionários. A ala esquerda dos sociais revolucionários, elas continuaram no governo por um tempo, né? Os SRs, como os bolcheviques, depois da Revolução de Outubro, até que eles tentaram tipo um golpe, e aí foi todo mundo pro beleléu, né? Todo mundo expulso, preso, sei lá. Os 3 líderes ainda estavam lá, os bolcheviques, né, os 3 líderes bolcheviques. E eu não sei se esse rolo com o Máquina foi antes ou depois dos SRs terem tentado um golpe, tá? Então isso também ajuda na leitura do todo, mas eu vou focar só nesse, sem o contexto, eu vou focar só nisso daqui, só um pouquinho que eu sei do contexto ali. Então eles estavam em negociação de paz ali, o Máquina falando com o Trotsky ali, né? Eles eram aliados, falando, não vou pro front e tal. O Trotsky sacou a faquinha, foi pras costas do Máquina. Então tem comunicação oficial, arquivos e tal, do Trotsky falando com o Stalin, porque quem tava naquele front era o Stalin. O Trotsky ficou principalmente no front da Sibéria ali, que foi o pior front pelo que eu vi, tá? Porque é o front onde tinha um exército gigantesco do general branco, que eu não lembro o nome, tá? Mas era o maior exército, se não me engano, estava na Sibéria, no leste.
E, tipo, esse próprio autor deixa claro que o Exército Vermelho só virou mesmo, tava tomando um cacete, ele só virou contra esses caras quando o Trotsky foi apontado ali para comandar. E o Trotsky era o comandante geral do exército, foi colocado pelo Lenin lá. Como eu disse, já discuti antes, ele usa os oficiais, antigos oficiais brancos, né, que concordaram em permanecer, e o Stalin e o Kamenev e mais um, né, o Stalin principalmente era contra, ele queria só comunista no comando. E assim, dá a entender que o Dmitry confirma isso, não explicitamente, mas confirma que o Stalin estava suando muito mais no front dele, e estavam tendo problemas muito maiores lá com essa organização de tentar minar os caras brancos, e o comandante era o Trotsky, né, do exército inteiro, e o Stalin ficava tentando desobedecer essa regra do Trotsky, tentava minar, tirar os caras, mandar pra cadeia, pro paredão, etc. Quem não era comunista, né? E eles parecem ter tomado bem mais cacete. Mas enfim, não era o ponto. O ponto era esse. Ele chega e fala com o Stalin: olha, eu tô aqui conversando com o Mac. Enquanto isso, vai dando a volta, tenta cercar o exército dele. Tá? Aí o Stalin fala: tá, tô cercando aqui e tal, já começou o movimento, pá, enfim, facada nas costas do Mac. Tá? Então, para isso eu não passo pano. E daí a gente chega na tese, na reflexão principal desse vídeo aqui. Tudo bem que tinha guerra civil, né? Mas o autor ele se esforça em colocar alguns pontos de que esse autoritarismo e a versão ditadura do proletariado, que os três se baseiam, mas assim, o Stalin não escreve muito, né? Então, principalmente Lenin e Trotsky se baseiam. É uma versão bem autoritária mesmo, tá? E aí, assim, isso vem do Marx, né? Porque ele usa como base. Ele usa como base a palavra ditadura, que vem do Império Romano mesmo, eu pesquisei isso, depois de ver o vídeo do Ivo. Vem do Império Romano, então a ditadura eram medidas que passavam, né, que davam poder extra para o ditador, claro, em algum tempo específico e tal, e aí isso muda, né, na história romana conforme a história avança. E a visão deles parece ser até mais autoritária do que a visão do Marx. Então, é outra coisa do ponto principal da minha reflexão até agora do que eu li. É o seguinte, o autoritarismo parecia exagerado, assim, mesmo em guerra civil, tá? E aí eu tenho que ler mais coisas de Trotsky, né, do que ele fala, do que voltaria ao normal, do que não voltaria. E o próprio autor coloca isso no livro, não dá pra escapar, que o Trotsky era bem menos pior que os outros. O Trotsky, ele era mais instruído e tal, ele se achava, ele bota isso bem mais, que ele bota muito isso, né, que o Trotsky se achava e tal, como diria o Ivo de novo, né, ele tinha um rei na barriga. Eu acho que os três tinham, tá? Os três tinham. A diferença é que o Stalin não tinha base suficiente para ter o rei na barriga que ele tinha, enquanto o Lenin e o Trotsky tinham. E aí o Lenin era um pouquinho mais humildão que os dois, tá? Mas enfim, dá pra ver no livro que o Trotsky ele tenta barrar a censura várias vezes contra autores. Embora ele fosse a favor de certa censura, ele tentou barrar a censura em autores várias vezes, né? Que os caras começavam a censurar os autores, de ficção mesmo e tal. Ele fala, esse cara aqui, embora tenha uma visão torta aqui e ali, lá, deixa passar o livro dele e tal, você nota. Mas ainda assim, né? Bastante autoritário. E dá pra entender isso numa guerra, né? Principalmente na gestão do exército. O exército tem um funcionamento que talvez a visão de Stalin ali não funcionasse muito bem mesmo. Talvez ele precisasse de uma elaboração maior, e dada a pressa, o
que o Trotsky fez está muito certo, questionando principalmente os fuzilamentos. Eu vou questionar sempre isso, tenho que pesquisar como funciona o exército em outros lugares, mas aquela barreira, uma unidade só de barreira atrás dos outros, né, é meio escroto, né, cara? Teria que pensar muito mais a fundo sobre isso, e os caras não tinham tempo para isso também, né? Mas enfim, eu discordo, minha reflexão principal, eu discordo, né, que deveria ter esse backstab no Máquina. Kronstadt dá para engolir um pouquinho melhor, mas o Máquina não, né? E eu preciso ler mais sobre Máquina, Kronstadt, etc. Eu tô indo mais na linha do Glauco, que eu citei nos vídeos de RPG, né, que falava que era anarcocomunista. Então, mais indo para o anarcocomunismo do que para trotskismo mesmo. Mas o que eu estava refletindo aqui? Que esse centralismo, esse autoritarismo talvez não funcione, não funcionou e não vai funcionar novamente, tá? Não vai funcionar de novo. Quando a merda estourar, isso não vai funcionar. E essa discussão que o pessoal anda fugindo, né? O Machado não, que ele ficou claro que ele queria puxar isso, os trotskistas não fogem disso, mas é mais os stalinistas. Essa discussão que ficam fugindo, cara, ela não pode ser muito, não dá pra escapar muito não, tá? Tudo bem que a gente tá longe pra caramba, mas a gente tem que deixar isso claro do que a gente vai fazer, né? Pelo menos esse pessoal que se acha líder, o que eles vão fazer? Vão repetir as merdas? Não dá. Tem que deixar bem claro isso aí, tem que ficar claro, né? Pro povo, tem que ficar claro pra todo mundo. Por isso que eu estou refletindo aqui, eu comecei a refletir no conceito novo, mas é só um pensamento, só vou escrever a respeito um dia se eu tiver tempo de pesquisar muito mais a fundo. Eu tenho certeza que alguns caras, talvez Gramsci e outros caras que eram mais anarco-comunistas, talvez tenham escrito sobre isso, até o geógrafo, eu esqueci o nome dele, o Euclides, Elisée, esqueci. Então, o conceito que eu estava pensando é o seguinte: em vez de ditadura do proletariado, feudalismo proletariado. Fica aí a reflexão: feudalismo proletariado. Por quê? Talvez desse para levar para frente, tá? Não é um negócio, talvez uma repressão aliados não fosse necessária, talvez desse para levar no feudalismo mesmo, do tipo, tudo bem, você é dona desse feudo aí, então vamos conversando. E daí, se ficar inevitável guerra, né, nesse feudalismo, se for igual ao feudalismo de verdade, vai ter, tudo bem, né? Mas uma tentativa de evitar é bom, né? Tentativa de evitar a guerra com aliado, eu acho muito importante mesmo. Então, acho que um princípio básico que não pode ser revogado de maneira alguma, eu vou bater de novo nesse ponto, é o poder. E aí, poder econômico. Então, é uma regra vital que não pode ser quebrada por ninguém. Acumulação de capital, não. Acumulação de propriedade, não. Não dá, não pode. E se for abrindo para isso, a gente vai ter uma abertura que vai voltar. Tá? Pode deixar a gente advocar por isso, né? Defender isso e tal. Podemos, certo? Porque uma vez que a gente corta o poder econômico, a pessoa só vai ter a própria oratória, o próprio poder pessoal magnético para advocar por isso, para defender essas ideias. Quem sabe se espalha, né? Eu sou a favor de combater isso na raiz. Sai uma propaganda dessa, né? Você já bate em cima, fala, não, olha o que aconteceu aqui, olha o que você faz, né? E sem precisar de repressão de ideia, né? Sem precisar, mais o poder econômico ele tem que ser freado a qualquer custo, senão volta tudo, tá? Então é uma crítica já que eu adianto até o próprio autor desse livro, né? O Dmitry, sem cortar o poder econômico, não adianta, você volta tudo, tá? O ser humano vai dominar um ou outro. E aí, esses três líderes aí, eu falei, pô, se eu tivesse na União Soviética, o cara me tivesse falado, mesmo que fosse Trotsky, não sei o que, tivesse falado, não, você não pode fazer isso, você não pode ir. Por que eu não posso, cara? Quem é você pra falar isso? Quem é você? Quem te elegeu aí? Então, um dos pontos que o autor bate é isso.
E aí a separação dos sovietes é brutal, né? Quem tem que dar o poder para esses caras são os sovietes, no mínimo, no mínimo. E aí tem uma outra discussão que é campesinato, né? Estado da Rússia, qual é o tamanho do proletariado, tudo bem, é uma outra discussão. Mas dá poder infinito para esses caras? Não, né, cara? E aí eu acho que é isso, cortando o poder econômico, né? Não deixando criar aberrações como a gente tem hoje, que controlam tudo, o controle ficaria militar e aí, cara, teria que ser aquilo lá. Se tá fazendo merda, a gente tira. Por isso que não poderia cortar o poder dos soviéticos. Os soviéticos tinham o poder de tirar os caras. Não, cara, você tá fazendo merda. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, ainda devo escrever sobre isso. Vou ler a mais, então é só uma ideia jogada. Vou ler a mais um pouquinho e tal. Um dia, quando tiver tempo, vou escrever sobre o feudalismo proletariado. Porque talvez desse para levar, dependendo do tamanho, teria que estudar mais, tá? Da organização de cada um, deve se levar mais fácil do que esse autoritarismo desenfreado que rolou por lá.